Poucas vezes na história da humanidade se falou tanto no fim dos tempos como agora. Por causa das pandemias, mudanças climáticas, aumento da maldade e rumores de guerras. Não é coincidência que o próprio Senhor Jesus já havia dito: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Depois do início das dores, Jesus disse que acontecerá a grande tribulação. Esse será o período mais difícil da história da humanidade, que durará 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz, e os últimos 3 anos e meio serão dias de muito sofrimento, como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E se eu falar para você que é possível ter uma ideia de quando acontecerá a grande tribulação, apenas observando as profecias da Bíblia? E se eu te disser que podemos estar mais próximo do que imaginamos? Mas tenha calma, pois esta palavra não é para te deixar ansioso, com medo. Eu quero apenas te alertar que Jesus está muito próximo de voltar e que nós devemos buscar o seu reino acima de todas as coisas. E eu tenho certeza que você vai ficar impressionado com o poder da palavra de Deus. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão abaixo desse vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho para você receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos começar. Como eu te disse, é possível prevermos a época em que a grande tribulação irá começar. É lógico que existem várias correntes teológicas, mas eu quero apenas analisar alguns textos bíblicos para tirarmos certas conclusões. Você sabia que muitas vidas são perdidas atualmente para a guerra, principalmente em regiões do Oriente Médio, onde existem vários conflitos? Dentro desse cenário de muita tristeza, temos Israel, que está em constante alerta de ataques. E para entendermos mais sobre a grande tribulação, precisamos primeiramente entender o papel de Israel nas promessas de Deus. Após a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, Jerusalém foi destruída pelo Império Romano no ano 70, e o povo de Israel foi espalhado por toda a terra, cumprindo com exatidão a profecia de Ezequiel. Veja o que está escrito: farei de você uma ruína e a tornarei desprezível entre as nações ao seu redor, à vista de todos quantos por você passarem. Você será motivo de desprezo e de escárnio, e servirá de advertência e de causa de pavor às nações ao redor, quando eu castigar você com ira, indignação e violência. Eu, o Senhor, falei. E em Marcos capítulo 13, Jesus já havia profetizado sobre a destruição do templo, ao dizer que não ficaria pedra sobre pedra. Hoje, os historiadores afirmam que quando Roma destruiu Jerusalém e queimou o grande templo, os soldados removeram todas as pedras para rasparem o ouro que derreteu e escorreu por entre elas. Tudo se cumpriu exatamente como Jesus falou. Então esse é o poder da palavra de Deus em nos revelar o que vai acontecer. E agora você vai ficar impressionado com o que Cristo falou aos seus discípulos sobre a sua segunda vinda e sobre a grande tribulação. Veja o que ele disse: aprenda uma lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Muitos teólogos apontam que a figueira representa Israel, e para que ela brotasse, precisaria ter o seu território reconquistado. E isso aconteceu em 1948, há aproximadamente 74 anos. Hoje, apesar de vários conflitos, Israel já é um país novamente, com território e soberania. E quando Jesus disse que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam, ele não estava se referindo à geração dos discípulos, e sim da geração que veria todas essas coisas. Ou seja, seriam as pessoas que veriam a figueira brotar.
e isso se cumpriu na geração do ano de 1948. E para entender essa profecia de Jesus, muitas pessoas ficam procurando saber quantos anos dura uma geração. Mas o importante é sabermos a quantidade de anos que alguém pode viver. E para isso nós vamos ler o que está escrito no Salmo 90. Diz assim: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Levando em consideração este versículo, uma pessoa vive em média até os 70 ou 80. Isso significa que a geração que viu Israel renascer em 1948 poderia estar viva até o ano de 2028. É lógico que algumas pessoas poderão viver mais de 100 anos, mas isso é raro de acontecer. Então isso quer dizer que a grande tribulação começaria em 2028? Eu quero deixar bem claro que eu não estou afirmando nada, pois o próprio Jesus disse que o dia da sua volta ninguém sabe, e que esse dia virá como ladrão à noite, ou seja, sem aviso. Mas apesar de Jesus não nos deixar datas, ele disse que nós devemos prestar atenção aos sinais. E o que nós temos percebido é que os dias estão cada vez mais difíceis. Basta olharmos ao nosso redor e veremos que o mundo está diferente, não é verdade? A pandemia está demorando muito para acabar. Rumores de guerras entre Rússia e Estados Unidos, por exemplo, não param de ser publicados nos principais jornais. Pessoas estão sendo perseguidas e mortas simplesmente por não seguirem determinada religião, por serem de outra raça, cultura, ou até mesmo por ter uma visão política diferente dos seus governantes. Desastres naturais, como terremotos e enchentes, têm aumentado bastante nos últimos anos, e os cientistas dizem que o problema está irreversível. Isso sem falar do projeto da reconstrução do terceiro templo, que é onde o anticristo irá se assentar, e também do avanço da tecnologia que foi profetizado por Daniel a respeito do fim dos tempos. Eu sei que já houveram vários momentos terríveis na história da humanidade, mas é somente nesta geração que tudo parece estar pronto para que a grande tribulação comece. E eu vou te dar um exemplo. Em Apocalipse capítulo 11, está escrito que durante o período da grande tribulação, 2 testemunhas irão pregar o evangelho para os judeus durante 3 anos e meio, até que o anticristo os matará. Veja como tudo isso vai acontecer. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Aqui está escrito que todos os povos, tribos, línguas e nações verão ao mesmo tempo os corpos das testemunhas nas ruas de Jerusalém. E isso jamais seria possível de acontecer na época em que o apóstolo João teve essa revelação do Apocalipse. E há 100 anos atrás, isso também seria impossível, já que não existia televisão ainda. Hoje, porém, cada pessoa tem o seu próprio celular e as notícias na TV alcançam até os lugares mais remotos do mundo em tempo real. Ou seja, a nossa geração está totalmente preparada para que as profecias do Apocalipse se cumpram. E eu volto a lembrar, irmãos, a intenção deste vídeo não é causar medo ou ansiedade em vocês. O que eu quero é alertar a todos sobre os sinais que nós estamos vendo todos os dias e que devemos estar preparados em santidade para a volta de Jesus. Veja o que o apóstolo Pedro disse: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas,
Empenhe-se para ser encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Quem crê em Jesus como Senhor e Salvador deve buscar uma vida de santidade, ou seja, deve abandonar os seus pecados e tudo aquilo que o afasta do Senhor. A Bíblia diz que nós somos salvos não pelos nossos méritos, mas pelo sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. E quando nós cremos nele como Senhor e Salvador, nós somos perdoados, salvos e temos o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Por isso, meu irmão e minha irmã, não espere que venha a grande tribulação para que você se arrependa. Hoje é o dia para você se arrepender e tomar a sua decisão de seguir a Cristo. Não espere as coisas piorarem para você dar valor às coisas mais importantes. A sua vida é muito preciosa e Jesus não voltou ainda porque Ele deseja que mais pessoas se voltem para Ele. Por isso, atenda ao chamado do Senhor e você não precisará temer o futuro. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe no WhatsApp, no Facebook. Vamos espalhar a mensagem de Deus, ok? E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. E eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.